Boa tarde a todos. Me chamo Tatiane, sou contadora na Diretoria-Geral da Fazenda e Orçamento da Prefeitura de Registro. Também aqui presente comigo o senhor José Luiz, analista contábil na mesma diretoria. Gostaria de dar as boas-vindas a todos presentes na audiência pública, seja de forma presencial, também de forma virtual. Hoje nós temos um importante objetivo de apresentar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO referente ao segundo quadrimestre de 2024. Este encontro ele é uma oportunidade para promovermos a transparência e prestarmos contas à sociedade. Então, estamos iniciando às 16h33, do dia 30 de setembro de 2024, esta audiência. Conforme Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Os principais indicadores de desempenho, nós temos aqui que a receita corrente líquida ajustada, tanto para o endividamento quanto para o pessoal, foi de 278.448.000, a dívida consolidada líquida de 11,43% negativo da receita corrente líquida ajustada, despesa com pessoal, 43,79% da receita corrente líquida ajustada, e o resultado primário, acima da linha, sem considerar RPPS, 3.257.000. Receitas. Então, nós temos as receitas correntes, que elas são oriundas de arrecadação de tributos, próprios também de transferências, de contribuições sociais e econômicas, também de serviços, de cobrança da dívida ativa e outras, todas elas destinadas a atender às despesas correntes. Temos também as receitas de capital, que ela é proveniente da venda de bens e direitos, também da realização de operação de crédito, que são os empréstimos, e de convênios, destinadas à realização da despesa de capital. E nós temos as receitas intras, que é a contrapartida da despesa intra-orçamentária, que é quando o fato que originou a receita ele é decorrente da despesa da entidade do mesmo orçamento, que aí, no caso, seria a Câmara ou a OMSS. Receita por categoria. Então, a receita corrente prevista, a previsão atualizada da receita corrente foi de 210.804.000 e a realizada 212.412.000, uma variação de 0,76%. Receita de capital. Previsão atualizada de 7.544.000 e a realizada de fato 2.850.000, uma variação negativa de 62,22%. Intra-orçamentária prevista 19.606.000 e a realizada 16.074.000, uma variação também negativa de 18,01%. Então, totalizando a receita prevista de 237.955.000 e a realizada 231.337.000, uma variação negativa de 2,78%. Então, podemos observar que a expectativa de realização da receita, que é a previsão, foi um pouco acima do que, de fato, a receita ali realizada até esse quadrimestre. Participação das receitas. As receitas correntes realizadas, o percentual mais significativo, são das transferências correntes, com 65,5%. Logo após, a receita tributária, com 22,8%. Já nas receitas de capital, o total, até o quadrimestre, até o segundo quadrimestre, tivemos apenas transferências de capital. Então, 100% de transferência de capital. Das principais receitas, eu destaquei aqui as que possuem os percentuais mais significativos. Então, cota-parte de FPM mensal de 22%, logo após o ICMS com 17%,
e o Fundeb com 16%. Um comparativo, né, dos anos anteriores, todos referentes ao segundo quadrimestre. Então, em 2022, a receita realizada foi de 187.448.000. Em 2023, 202.259.000. E agora, em 2024, 231.337.000. Então, podemos observar que de 2022 para 2023, teve um aumento de 7,9%. De 2023 para 2024, teve um aumento de 14,38%. Despesas. Então, assim como as receitas, nós temos as despesas correntes, que elas são destinadas a gasto com pessoal e encargos, também juros e encargos da dívida, material de consumo, serviços e encargos diversos, ou seja, gastos com manutenção de atividades e projetos. Já a despesa de capital, ela é destinada a investimentos, como obras, instalações, equipamentos e materiais permanentes. E a despesa intraorçamentária, que é a contrapartida da receita intraorçamentária, que eu comentei anteriormente. Despesa por categoria econômica. Então, a dotação atualizada da despesa corrente foi de 298.184.000. A despesa empenhada, 203.422.000. E a despesa liquidada, 175.664.000. Já de capital, dotação atualizada 23.401.000, despesa empenhada 11.709.000 e a despesa liquidada 6.394.000. Intraorçamentária, dotação atualizada 26.703.000, despesa empenhada 16.445.000 e a despesa liquidada 16.445.000. Reserva de contingência da Prefeitura da dotação atualizada, 411.000, e a despesa total da dotação, a dotação atualizada da despesa total, 348.701. Despesa empenhada, 231.577, e a despesa liquidada, 198.504. A reserva de contingência da OMSS ficou no valor de 15.123, com a dotação atualizada. Despesa por função. Então, aqui, nesse gráfico, podemos observar que a despesa por função com maior investimento foi a educação, com 30,7%, logo após a saúde, com 26,8%. E todas as outras secretarias fazendo um percentual de 42,5%. Então, a educação teve uma despesa de 60.879.000 e a saúde, 53.214.000. Lembrando que aqui é a despesa de fato liquidada. Aplicação da despesa. Então, aqui também da despesa liquidada, despesa corrente, 175.664.000, um percentual de 88,49%. Despesa de capital, 6.394.000, um percentual de 3,23%, e a despesa intraorçamentária, de 16.445.000, num percentual de 8,28%, totalizando, total da despesa liquidada, de 198.504.000. Comparativos. Então, assim, como fizemos com as receitas, agora com as despesas liquidadas. Total da despesa liquidada, em 2022, 146.685.000, em 2023, 181.864.000, e agora, em 2024, 198.504.000. De 2022 para 2023, teve um crescimento da despesa de 23,98%. Já de 2023 para 2024, o crescimento foi de apenas 9,15%. Receita versus despesa. Um comparativo da receita arrecadada com a despesa liquidada.
Receita realizada foi de 231.337.000, a despesa liquidada 198.504.000. Então, trazendo um superávit aqui orçamentário de 32.883.000. Por fontes de recurso, assim como no slide anterior, né, receita realizada total 231.337.000 e a despesa liquidada de 198.504.000. Aqui, só destacando que o valor da receita realizada de operações de crédito é referente à rentabilidade. Evolução da receita e despesa do segundo quadrimestre também dos anos anteriores. Então, de 2023 para 2024, a receita cresceu 14,38% e a despesa 9,15%. Evolução do resultado. O resultado, ele é a receita realizada menos a despesa liquidada. Então, de 2023 para 2024, o resultado ele variou de 61%. Receita corrente líquida. Ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos o quê? As contribuições dos servidores, as receitas provenientes da compensação financeira entre os regimes de previdência e os valores retidos para a formação do Fundeb. Ela é apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores. Serve como base para o gasto de pessoal e também para a dívida consolidada. E aí, nós temos a receita corrente líquida ajustada, que, além das deduções citadas anteriormente, também ela deduz as emendas individuais impositivas. Então, a receita corrente líquida ficou no valor de 281.224.000. As transferências relativas às emendas individuais, 2.775.000. Então, a receita corrente líquida ajustada, tanto para o endividamento quanto para a despesa com o pessoal, né, ficou no valor de 278.448.000, considerando que não teve transferência relativa às emendas de bancada. Despesa com o pessoal. Então, nós temos o limite legal, que é de 54%, o limite prudencial, 51,3%, e o limite de alerta, 48,6%. Despesa total com o pessoal ficou no valor de 121.925.000, num percentual de 43,79%, considerando aí a receita corrente líquida ajustada. Em 2022, nesse mesmo período, o gasto com o pessoal ficou em 43,15%, em 2023, 45,69%, e agora, em 2024, 43,79%. Resultado primário acima da linha. Então, ele indica se os gastos orçamentários do município, se eles são compatíveis com a sua arrecadação. Então, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias sem considerar um endividamento. Resultado primário acima da linha. Receita primária ficou no total de 195.205.000. A despesa primária paga 172.889.000. Restos a pagar processados e pagos 6.060.000. Restos a pagar não processados e pagos 12.997.000. Então, o resultado primário acima da linha e sem considerar a RPPS foi no valor de 3.257.000. Quando o resultado primário ele é positivo, ele significa que as receitas primárias superaram as despesas também primárias. Dívida consolidada, ela também é chamada de dívida pública ou dívida fundada. E ela representa o total dos compromissos financeiros do governo.
estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. Então, em 2022, o estoque da dívida era de 9,10%. Em 2023, nesse mesmo período, né, segundo quadrimestre, em 2023, 6,43%, e agora, em 2024, 6,01%. Em 2022, 21.019.000. Em 2023, 15.869.000. E agora, em 2024, 16.748.000. Esse é o valor referente à dívida, à evolução, né, da dívida consolidada. E agora a dívida consolidada líquida, que ela mostra o quanto o governo deve, considerando o que ele tem disponível para reduzir esse valor, para pagar. Dívida consolidada, 16.748.000, menos as deduções, que são as disponibilidades de caixa e demais haveres financeiros, no valor de 48.570.000, traz a dívida consolidada líquida, que é de 31.822.000 negativo. Por que negativo? Porque a dívida consolidada é inferior, né, o valor é menor do que as deduções, que são as disponibilidades financeiras. Resultado nominal abaixo da linha. Então, o objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida, que foi a citada aqui anteriormente. Em 2023, né, em dezembro de 2023, a dívida fiscal líquida foi no valor de 24.664.000 negativo. E até o bimestre de 2024 está 31.822.000 também negativo. Então, o resultado nominal abaixo da linha, sem considerar RPPS, até o bimestre, né, é de 7.158.000. Então, ela diminuiu, né? A dívida líquida, ela diminuiu 7.158.000 em relação a dezembro de 2023. Nesse gráfico, a gente consegue observar o valor da dívida consolidada, né, dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, e também da disponibilidade de caixa. Em 2022 e 2023, os valores usados aqui, eles foram referentes a dezembro. Já em 2024, a gente utilizou até o bimestre, né, o quadrimestre. Então, a dívida consolidada em 2022 era de 20.421.000, e a disponibilidade de caixa 60.047.000. Em 2023, a dívida consolidada era de 15.066.000 e a disponibilidade de caixa 39.730.000. Em 2024, dívida consolidada 16.748.000 e a disponibilidade de caixa 48.570.000. Então, a dívida consolidada, ela aumentou, porém, a disponibilidade financeira também aumentou, então, acompanhou, permanecendo superior aí à dívida. E comparando, né, esses quadrimestres com dezembro. Comentário final. Então, os resultados apresentados, eles permitem concluir que as despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida, elas estão dentro das normas legais. E também gostaria de ressaltar que o detalhamento desses valores expostos, eles estão nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, bem como as publicações oficiais também, elas são realizadas no Diário Eletrônico do município e também no site oficial da Prefeitura. Gostaria de agradecer a atenção de todos durante a apresentação. E agora abrimos o espaço para perguntas. Então, não havendo perguntas presenciais, e também para garantir que todos possam participar e enviar suas dúvidas sobre o tema, né, apresentado, é claro, informo que disponibilizamos um formulário no site da Prefeitura. E aí as perguntas elas poderão ser encaminhadas por lá, né, a partir de hoje, após a realização desta audiência, até o dia 4 de outubro de 2024. E aí, basta você acessar o site, preencha o formulário, envie sua pergunta e, com isso, encerramos esta audiência às 16h52. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e desejo uma excelente tarde a todos.